Meu marido me ligou e disse que queria o divórcio. Ele disse que só posso falar com ele através do advogado. Então, fui ao encontro do advogado dele. Quando eu cheguei falei, sim, eu sou a esposa. O advogado começou a tremer de medo. Renata sempre foi conhecida por sua determinação e inteligência no mundo jurídico. Como uma advogada de renome em seu estado, ela construiu uma carreira sólida, admirada por seus colegas e temida pelos adversários. No entanto, por trás de todo esse sucesso profissional, Renata enfrentava uma batalha silenciosa em sua vida pessoal. Seu marido, Márcio, antes um parceiro promissor, havia se tornado a fonte de seu maior desafio. As promessas de um relacionamento amoroso foram gradualmente substituídas por traições e desrespeito, transformando seu casamento em um campo minado emocional. Mas Renata não era do tipo que se deixava abater. Com a mesma força que usava nos tribunais, ela decidiu retomar o controle de sua vida, enfrentando de frente o comportamento destrutivo de Márcio e redescobrindo seu poder. Renata e Márcio se conheceram durante um seminário jurídico, e o romance entre eles parecia perfeito. Ambos eram ambiciosos, focados em suas carreiras, e compartilhavam sonhos de construir uma vida juntos. Nos primeiros anos, o casamento parecia ser tudo o que Renata sempre quis. Eles formavam um casal admirado, e muitos viam neles um exemplo de parceria e sucesso. No entanto, com o passar do tempo, a rotina, as pressões do trabalho e as ambições pessoais começaram a revelar as primeiras rachaduras no relacionamento. Márcio, que outrora parecia ser um parceiro leal, passou a demonstrar um comportamento egoísta e manipulador. Pequenas mentiras se transformaram em traições explícitas, e o respeito que deveria ser a base do casamento foi substituído por indiferença e desdém. Renata, que sempre lutou para manter a harmonia, se viu traída e desvalorizada, mas não estava disposta a continuar vivendo dessa forma. Renata percebeu que algo estava mudando no comportamento de Márcio. O homem que antes era presente e carinhoso começou a se afastar, tanto física quanto emocionalmente. Pequenas atitudes, que antes passavam despercebidas, agora se destacavam como sinais claros de que algo estava errado. Márcio, sempre atencioso e interessado nas conversas à mesa de jantar, passou a se distrair com o celular, respondendo mensagens secretas que ele justificava como urgências do trabalho. As desculpas começaram a se tornar mais frequentes, reuniões que se estendiam até tarde da noite, viagens de negócios de última hora, e uma crescente indiferença que ele tentava disfarçar com presentes caros e gestos vazios. As viagens de negócios, antes esporádicas, se tornaram tão constantes que Renata mal via o marido em casa. Ela sentia a frieza no ar, uma distância que ia além dos quilômetros que os separavam durante as ausências. Era como se o homem com quem se casou estivesse se transformando em um estranho. Cada despedida era marcada por um aperto no peito e uma dúvida crescente. As noites solitárias se tornaram um terreno fértil para pensamentos inquietantes. As suspeitas, antes reprimidas, começaram a crescer, alimentadas pelo comportamento cada vez mais evasivo de Márcio. Renata tentava confrontá-lo, mas as respostas vinham com a mesma frieza: estou fazendo isso por nós, para garantir um futuro melhor. No entanto, o vazio em seus olhos dizia outra coisa. Ela sabia que algo mais profundo estava acontecendo, algo que ele se recusava a admitir. E foi então que, sem querer, Renata começou a juntar as peças de um quebra-cabeça doloroso, percebendo que as viagens de negócios de Márcio talvez não fossem apenas sobre trabalho. A tensão na vida de Renata atingiu seu ápice quando, durante mais uma das viagens de negócios de Márcio, ela decidiu que não podia mais ignorar seus instintos. Movida pela angústia e pela necessidade de entender o que estava realmente acontecendo, Renata começou a investigar. Algo dentro dela dizia que as respostas estavam mais próximas do que imaginava. Certa noite, após horas de busca em dispositivos que pareciam conter apenas informações superficiais, Renata encontrou uma pista inesperada e uma notificação de uma conta de rede social que ela desconhecia. Não era a conta que Márcio usava publicamente, aquela que ela conhecia e acompanhava, mas uma conta privada,
com poucos seguidores e ainda menos postagens visíveis. Intrigada, ela usou todas as habilidades que desenvolveu ao longo dos anos como advogada para acessar o conteúdo bloqueado. O que ela encontrou a deixou sem fôlego. Fotos, mensagens e declarações que revelavam um relacionamento que Márcio mantinha há meses com outra mulher. Cada imagem era uma facada em seu coração, cada mensagem uma confirmação de que sua suspeita era real. Renata sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ver o nome da mulher, uma desconhecida que agora representava o colapso de tudo que ela acreditava ser seu casamento. Enquanto lia as mensagens trocadas, onde Márcio prometia um futuro com a amante, Renata percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A traição estava ali, exposta diante de seus olhos, e não havia mais como fugir da verdade. A tensão no ar era palpável quando Renata decidiu que não poderia mais esperar. A descoberta da traição de Márcio havia consumido seus pensamentos, e ela precisava de respostas. Aquela noite, quando ele finalmente chegou em casa, Renata o esperou na sala, seu coração batendo forte, mas determinada a enfrentar a verdade. Márcio entrou, notando imediatamente o olhar intenso de Renata. Ela não esperou que ele dissesse nada antes de começar. Márcio, eu sei o que você tem feito. Eu sei sobre a outra mulher. Márcio, pego de surpresa por um breve momento, logo se recompôs. Em vez de negação ou arrependimento, ele respondeu com uma frieza que fez o coração de Renata gelar. E o que você esperava? Que eu ficasse aqui esperando por algo que não existe mais entre nós? Renata sentiu uma onda de raiva e dor. Eu esperava que você, pelo menos, tivesse a decência de se arrepender, de pedir desculpas. Ele riu amargamente, o desdém em sua voz era evidente. Desculpas? Para quê? Você se afastou de mim há muito tempo, Renata. Sempre ocupada com suas coisas, nunca tinha tempo para nós. Isso não é culpa minha. Renata estava atônita. Ela sabia que as coisas não estavam perfeitas, mas nunca esperou que ele jogasse a culpa nela de forma tão direta. Então, em vez de tentar resolver, você decidiu trair? É assim que você justifica isso? Márcio deu de ombros, a indiferença em seus olhos ferindo Renata mais do que qualquer outra coisa. Você me empurrou para isso. O que eu deveria ter feito? Ficar aqui sofrendo sozinho? Eu encontrei alguém que me dá o que você não me deu mais. Renata sentiu as lágrimas brotando em seus olhos, mas se recusou a deixar que ele visse sua fraqueza. Então é assim que vai ser? Você realmente acredita que tudo isso é culpa minha? Márcio simplesmente a encarou, sem nenhum sinal de remorso. Se você quer acreditar que sou o vilão, fique à vontade. Mas eu já cansei de fingir que ainda estamos juntos. Com essas palavras frias, Márcio virou-se e saiu da sala, deixando Renata sozinha, com a dor da traição e a crueldade das palavras dele ecoando em sua mente. Depois da fria confrontação, Márcio parecia determinado a colocar um fim definitivo no relacionamento. A tensão entre eles estava no auge quando Márcio, com um tom desdenhoso e um sorriso de triunfo, fez a revelação que Renata temia. Renata, eu tomei uma decisão. Estou pedindo o divórcio. Na verdade, vou acelerar o processo. Sabe, eu percebi que não há mais razão para continuar com alguém que não está à altura do que eu mereço. Renata ficou paralisada por um momento, suas mãos tremendo enquanto tentava absorver a brutalidade das palavras dele. Márcio continuou, sua voz carregada de um desprezo cruel. Você não é mais digna do meu nome e status. Eu já tenho tudo planejado, e você não terá o que fazer a não ser aceitar. O impacto dessas palavras foi devastador. Renata sentiu o chão se abrir sob seus pés, a dor da traição e a humilhação do desprezo se misturando em um turbilhão de emoções. Ela queria gritar, chorar, mas havia algo em seu interior que se recusava a ceder. Com um esforço tremendo para manter a compostura, Renata ergueu a cabeça e olhou diretamente para Márcio, seus olhos cheios de uma determinação feroz.
Você acha que pode me humilhar assim e sair impune? Eu não vou deixar que você vá embora sem enfrentar as consequências do que fez. Márcio, surpreso pela reação dela, tentou manter seu tom de indiferença. O que você vai fazer? Lamentar-se e continuar com essa vida miserável? Eu já estou fora dessa. Renata respirou fundo, a raiva agora transformada em uma força resoluta. Você pode ter decidido terminar com tudo, mas eu não vou aceitar essa traição como se fosse algo banal. Vou lutar por meus direitos, e você verá que não pode simplesmente me descartar sem mais nem menos. Márcio, vendo a intensidade nos olhos de Renata, pareceu incomodado, mas não recuou. Faça o que quiser. Já não me importa. Com essas palavras, Márcio se virou e saiu, mas Renata não deixou que ele abalasse mais. Em vez disso, ela usou a humilhação como combustível para sua determinação. Ela sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas estava pronta para enfrentar a batalha que se aproximava, decidida a fazer valer seus direitos e a recuperar sua dignidade. Após o doloroso confronto e a decisão de Márcio de seguir com o divórcio, Renata finalmente recebeu os papéis legais. A frieza de Márcio ainda ecoava em sua mente enquanto ela revisava os documentos, tentando manter a clareza e a calma. Enquanto folheava os papéis, Renata encontrou uma cópia do acordo pré-nupcial que ela e Márcio haviam assinado antes do casamento. O documento, uma relíquia do início de seu relacionamento, parecia agora uma âncora de esperança em meio à tempestade emocional que estava enfrentando. Ela leu atentamente as cláusulas, e uma delas saltou aos seus olhos, uma cláusula específica que mencionava os termos de sua separação em caso de infidelidade. O acordo garantiu a Renata uma parte significativa dos negócios de Márcio e uma compensação substancial, caso ele a traísse. O que inicialmente parecia uma formalidade agora era a chave para sua luta pela justiça. Renata, pensando consigo mesma, eu me lembro disso. A cláusula sobre a infidelidade. Márcio não achava que eu me lembraria dos detalhes? Ele está prestes a descobrir que a verdade pode ser mais amarga do que ele imaginou. Renata sentiu uma nova onda de determinação a preencher. O acordo pré-nupcial não era apenas um pedaço de papel, era a prova concreta de que ela não estava desamparada. Ela havia protegido seus interesses desde o início e, agora, essa proteção se tornava sua principal aliada na batalha que se aproximava. Ela pegou o telefone e começou a preparar uma estratégia legal para garantir que seus direitos fossem respeitados. A descoberta reacendeu seu compromisso em lutar pela justiça, não apenas pelo que lhe era devido, mas também para afirmar que não seria uma vítima passiva da traição de Márcio. Renata, para sua advogada, encontrei a cláusula no acordo pré-nupcial que garante minha parte nos negócios. Vou usar isso para garantir que Márcio não saia impune. Estou pronta para a batalha. A sensação de poder e justiça finalmente começou a substituir a dor e a humilhação. Renata entrou no escritório de Anderson com a mesma confiança e serenidade que demonstrara até agora. Anderson, o advogado de Márcio, a recebeu com uma expressão que misturava curiosidade e desdém, acreditando que a situação não era tão séria quanto parecia. Anderson, oferecendo um sorriso seco. Renata, é um prazer conhecê-la. Márcio me informou sobre a situação, e espero que possamos resolver isso de maneira amigável. Prazer em conhecê-lo também, Anderson. Estou aqui para garantir que meus direitos sejam respeitados e que o acordo pré-nupcial seja cumprido. Ela se acomodou na cadeira à mesa, posicionando uma pasta sobre a mesa. Anderson, curioso, observava-a enquanto ela preparava os documentos. Renata abriu a pasta e retirou o acordo pré-nupcial, colocando-o com precisão sobre a mesa. Aqui está o acordo pré-nupcial que eu e Márcio assinamos. Como você pode ver, há uma cláusula específica que garante uma parte significativa dos negócios dele para mim, em caso de infidelidade. Anderson examinou o documento, sua expressão mudando à medida que ele folheava as páginas e começava a entender a gravidade da situação. Renata então apresentou provas da traição de Márcio,
com capturas de tela e registros de comunicação que confirmavam o caso com outra mulher. Bem, isso é inesperado. Márcio não mencionou a gravidade das cláusulas, e honestamente, eu não estava ciente do conteúdo completo do acordo. Acho que Márcio subestimou a seriedade com que eu levaria essa situação. Além disso, ele não considerou que eu tivesse provas tão contundentes. Tentando recuperar a compostura, eu entendo. Isso muda as coisas. Vou precisar revisar os detalhes com mais cuidado. Pode ser que eu precise reavaliar minha posição sobre esse caso. Renata observou a expressão de Anderson, que agora estava claramente desconcertado. Ele parecia perceber que havia sido enganado por Márcio e que o caso era mais complicado do que esperava. Recuando um pouco, com hesitação na verdade, considerando essas novas informações, talvez seja necessário discutir isso mais a fundo com Márcio. Não estou certo se posso continuar representando nas circunstâncias atuais. Claro. Vou aguardar uma atualização. Apenas lembre-se de que estou pronta para seguir com todas as medidas legais necessárias para garantir que meus direitos sejam respeitados. Anderson apertou a mão de Renata com um gesto de diplomacia, mas sua atitude recuada e a falta de argumentos convincentes indicavam que ele estava consciente de que Márcio havia cometido um erro grave. A hesitação de Anderson sugeria que ele poderia desistir de representar Márcio, deixando Renata com uma vantagem significativa. Renata saiu do escritório com um sentimento de vitória parcial, sabendo que tinha a vantagem que precisava para garantir que seus direitos fossem protegidos. Renata estava em casa, revisando os últimos detalhes do caso, quando seu telefone tocou. Era uma chamada de Márcio. Ela atendeu, notando o tom furioso e descontrolado em sua voz. Renata, o que você está fazendo? Eu ouvi que o Anderson está reconsiderando a representação. Não pense que você vai me vencer facilmente. Isso não vai ficar assim. Márcio, você subestimou o que eu sou capaz de fazer. Agora, estou no controle da situação e não tenho intenção de recuar. Estou pronta para enfrentar qualquer desafio que você coloque no meu caminho. O que resta para você é lidar com as consequências de suas ações. Você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Isso não acaba aqui. Eu já estou preparada para enfrentar qualquer coisa que venha. Seus ataques e ameaças não me intimidam. Se você deseja seguir por esse caminho, esteja ciente de que eu estarei pronta para o que vier. Faça o que precisar fazer, mas saiba que eu vou lutar pelos meus direitos até o fim. Ela encerrou a chamada com uma sensação de satisfação e determinação. Renata sabia que, independentemente do que Márcio tentasse fazer a seguir, ela havia alcançado uma vitória pessoal e legal significativa, reafirmando seu poder e controle sobre a situação. Renata se sentou à sua mesa, observando os documentos organizados meticulosamente na frente dela. Cada folha representava uma etapa do processo, uma peça do quebra-cabeça que a levaria à conclusão desejada. Agora, tudo está em ordem. A documentação está pronta e os detalhes finais estão ajustados. Estou totalmente preparada para seguir em frente. Ela respirou fundo, sentindo a força e a clareza que a acompanhavam. A traição de Márcio havia sido um ponto de virada, e Renata estava determinada a garantir que ele enfrentasse as consequências de seus atos. Enquanto revisava os papéis, eu não vou permitir que ele saia impune. Este divórcio será a minha chance de reescrever minha história e mostrar a ele que suas ações têm um preço. Márcio vai pagar por tudo que fez, e eu estarei aqui para assegurar que a justiça seja feita. Com um sorriso de satisfação e uma sensação de empoderamento, Renata guardou os documentos e preparou-se para o próximo passo. Ela sabia que a batalha estava longe de acabar, mas estava mais do que pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Ela havia tomado as rédeas da sua vida, e nada a impediria de alcançar a vitória que buscava. Renata em sua sala de estar, um ambiente agora renovado, refletindo sobre a jornada que percorreu.
As cicatrizes emocionais ainda estavam presentes, mas a dor havia se transformado em uma profunda compreensão de sua própria força e valor. Este processo me forçou a encarar a verdade sobre mim mesma e sobre o que sou capaz de suportar. Foi doloroso, sem dúvida, mas também foi uma revelação. Descobri uma força que eu não sabia que possuía e uma determinação para nunca mais permitir que alguém me subjugue ou me desrespeite. Ela olhou pela janela, observando o sol poente, simbolizando o fim de uma era e o começo de uma nova. A liberdade que agora sentia era um novo começo, uma chance de construir uma vida livre das sombras do passado. Embora a experiência tenha sido profundamente dolorosa, ela me ensinou lições valiosas sobre a importância de me respeitar e de lutar pelos meus direitos. Estou pronta para recomeçar minha vida, livre da influência tóxica de Márcio. Esta jornada me fez entender que minha dignidade e meu bem-estar vêm em primeiro lugar. Ela sorriu, um sorriso de alívio e esperança, sabendo que estava finalmente no controle do seu próprio destino. O processo foi uma batalha, mas Renata saiu mais forte, mais sábia e mais determinada do que nunca viver a vida que sempre mereceu. Se você se identificou com a história de Renata, lembre-se de que você merece respeito e dignidade em todas as áreas da sua vida. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e dicas de empoderamento. Nos comentários, compartilhe suas próprias experiências ou pergunte o que deseja saber sobre como enfrentar desafios semelhantes. Juntos, podemos encontrar a força para seguir em frente.